Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Heroes, apesar de ter um conceito interessante, ele é muito criticado pela comunidade de Dragon Ball. Mas caso você não saiba, o Heroes possui alguns mangás que eu acho bem interessante. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra terminar de analisar esse mangá da Missão da Vitória. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra você que não sabe, esse vídeo é a continuação de outro vídeo onde eu falava sobre esse mangá, só que naquele vídeo específico eu tava falando mais sobre quesitos técnicos e a arte do Toyotaro. Hoje eu tô aqui pra terminar de resumir ele, e pra você que não sabe o que aconteceu nos últimos capítulos, é o seguinte: nós conhecemos esse cara chamado Beat, que é o protagonista, e essa garota chamada Note, que é basicamente a amiga feminista dele. E o Dragon Ball Heroes especificamente se trata de um jogo de arcade, que teria um grande torneio na região, e durante o torneio eles conhecem esse cara que parece o filho do 17 chamado Erito, e também temos uma espécie de versão antiga do Frost. Agora que já deu pra você entender um pouquinho, vamos continuar a história. E o capítulo 6 começa logo após a derrota do Erito, que parecia bem triste por ter perdido, mas do nada ele diz que confiava no Beat pra vencer a próxima partida. Eu não entendi muito bem, mas tá bom. O problema aqui é que o nosso querido protagonista é um idiota. Ele literalmente chegou até o final com os mesmos personagens e não pensou em trazer um deck reserva, mas dá até para passar um pano, porque ele tinha vencido até ali. Mas no meio da batalha, uma nova personagem nos é apresentada, essa aqui chamada de Forte, com aquela personalidade que vocês já sabem, né? Mas felizmente ela não tem tempo suficiente de tela para nos atrapalhar, porque a luta que acontece entre o Beat e o Frozen é até que bem legal. Na verdade, as lutas em geral desse mangá são legais, só que o que realmente me deixou emocionado foi o Frozen fazendo um Z no céu, e para ficar ainda mais legal, ele literalmente faz um Kamehameha do dragão. Eu diria absolutamente cinema, se não se tratasse de um jogo. Só que como sabemos, o Beat é um protagonista de Shonen, então obviamente ele vai tirar poder da bunda para poder derrotar o vilão. E olha só, um magnífico Kamehameha do Super Saiyajin 4 é feito, mas o Frozen, por ser um cara realmente frio e conhecer bem as regras do jogo, ele acaba conseguindo reviver usando um robozinho, e por incrível que pareça, para proteger os seus bonecos, o Beat acaba se sacrificando e perdendo a batalha. E o que eu acho interessante nessa cena são as garotas falando como se o Frozen fosse uma criança que não tem sentimentos, mas o Beat foi o único que percebeu que ele realmente é só antissocial. Mas no meio dessa cena nos é mostrado uns pamonhas fazendo bullying com o Frozen, afirmando que ele só tinha ganhado por causa dos bonecos apelões dele. Olha só, eu sinto que isso aí foi uma crítica aos jogadores do jogo, hein? Felizmente eles são logo humilhados e expulsos do lugar. E então os pais do Frozen chegam. E essa mãe do Frozen, rapaz, eu vou gozar. Eu só acho um pouco estranho ver o Frozen falando em inglês. Talvez os Estados Unidos existam nesse mundo de Dragon Ball? Eu não sei se vocês lembram desse carinha que falava coisas legais na primeira parte do vídeo. Ele se chama Sora e é basicamente o mestre do Beat, entre aspas. E aqui de novo ele fala palavras bonitas para incentivar o Beat na sua jornada. E você vê que o Beat realmente tá ficando mais forte, sendo algo que eu realmente acho legal. E no capítulo 10 também tem outras coisas interessantes, como outro Mini 17 lutando contra o Mini Piccolo. E apesar de ser uma luta normal, eu gosto de ver o Super 17 voltando para a franquia. Inclusive um detalhe interessante é que na luta de classificação do Beat, ele acaba lutando contra o Bills, que naquela época era o único personagem do Super que existia. Batalha dos deuses, mas enfim, já no Coliseu, os nossos queridos personagens acabam finalmente se reencontrando. Só que eu não entendi direito por que o Frozen simplesmente começou a falar chinês, eu acho. E durante a escolha dos adversários do torneio que sempre tem em Dragon Ball, eu acho legal que eles fazem uma referência à saga do Tenshinhan, dele trapaceando, usando o Pual e tudo mais. Só acho meio estranho que um dos participantes se chama Pico. E antes do torneio começar, o Sora fala dos personagens como se fossem pessoas reais, o que faz eu temer que esse universo do Dragon Ball Heroes é algo parecido com o Dragon Ball Online. Mas fazer o que, né? Parece que os caras realmente gostaram do online. Aqui nós realmente vemos a revanche do Beat com o Erito, e também vemos a luta dos outros participantes, como um que é literalmente a faixa. Só que por algum motivo, o Sora simplesmente se despede e acaba sumindo. E ele até fala umas coisas legais, mas pra onde ele foi? Isso quer dizer que o jogo é uma Matrix dentro da Matrix? E o mangá é a Matrix da Matrix da Matrix? Nossa, pra isso ficar confuso, só se isso aqui fosse apenas um vídeo do YouTube.
Como eu falei anteriormente, o Heroes realmente tem umas lutas bem legais, e ele só perde ponto quando faz os personagens cabeçudos. E apesar de eu ter chamado a Forte de feminista anteriormente, eu genuinamente fiquei com dó dela da forma que ela perdeu. Desculpe, Forte, eu não vi o seu valor. E durante esse torneio o Beat virou meu protagonista favorito, porque ele simplesmente humilha o Gotenks, que já é o suficiente para eu gostar dele 2 vezes mais. E essa luta tava realmente bem legal, só que no final dela a gente vê o Seu Madruga planejando alguma coisa. Não me pergunte o porquê. E obviamente o Erito acaba perdendo de novo, esse cara é uma fraude. E logo o segundo round do torneio começa. Porém no meio da luta o Seu Madruga invocou o Shenlong. Não o Shenlong bom, aquele fumante lá. Só que isso não faz sentido, pois as esferas do dragão deveriam ter ficado boas, né, depois do final do GT. E quando o Shenlong tinha sido summonado, você vê que tinha uma espécie de tramóia acontecendo, porque basicamente alguns participantes falavam como se soubessem que aquilo ali iria acontecer. Infelizmente as pessoas mais experientes acabam vindo ajudar. O Gotenks adulto, que não é o Gotenks, e a Note adulta, que não é a Note. E basicamente aqui as minhas especulações tinham sido confirmadas, pois o Tsubasa acaba falando que o Sora voltou pro mundo dele. E que mundo será que é esse, hein? Deixando isso um pouco de lado, ele também fala sobre um cara chamado Dr. Alto, que basicamente era o Seu Madruga ali. E também fala que as esferas irão soltar os dragões malignos de novo. Não só isso, como tem um risco delas saírem do jogo e irem para o mundo real. E obviamente os nossos personagens precisam impedir isso. Só que legal que as esferas do dragão literalmente viram dragões e sequestram as crianças. No caso a galera que tava planejando junto com o Dr. Alto, que acabam sendo controlados mentalmente para ajudar os dragões. Eu achei engraçado que o Sora ficou falando que só eles poderiam derrotar os dragões. E eu fiquei pensando que do nada no discurso ele ia meter um "nós somos super-heróis de Dragon Ball". Então Beat estaria pensando sobre o que está acontecendo e sobre as nuvens malignas no céu. E a Note fala que não faz sentido eles terem que lutar pelo mundo e muito menos pelos adultos que deveriam estar resolvendo isso. Porém é aqui que me pega na questão do Dragon Ball Online, pois ela fala que o fato disso estar acontecendo significa que as esferas do dragão eram reais, ou seja, como se passasse no futuro de Dragon Ball, e eu absolutamente não consigo gostar disso. E falando em futuro, mesmo aqui a Titi consegue ser insuportável, no caso a descendente dela, mas vocês entenderam. E depois da Titi finalmente ser convencida, espera, isso realmente aconteceu? Mas espera um minuto, essa arte aí não é um pouco familiar? Você não disse que eu nunca conseguiria essa foto? Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. E como estamos falando de Dragon Ball, treinamento é algo que não pode faltar. Mas por algum motivo, quando eles estão indo caçar os dragões malignos, eles decidem dar uma de Scooby-Doo e simplesmente se separar para cada um enfrentar um dragão de uma vez. Pelo que eu entendi, é porque não daria tempo, mas sei lá, não colou essa desculpa não. E antes do Beat ir, o Tsubasa acaba entregando essa cápsula misteriosa para ele, que será importante nos próximos capítulos. E durante a luta, você realmente percebe que as crianças foram controladas mentalmente. E o plano da galera é implementar um dispositivo no corpo deles quando forem derrotados para que expurgassem os dragões, e então eles estariam livres. Mas infelizmente o Beat morreu. Brincadeiras à parte, ele usou a cápsula que o Tsubasa deu para ele e atualizou o personagem, ou seja, ficou mais fortinho. E é aqui onde eu creio que seja o começo da batalha final, contendo lutas bem interessantes entre os personagens, mas principalmente o Beat se transformando em Super Saiyajin 3. E é aqui onde as viagens do Hero simplesmente voltam, contendo um Super 17 que absorveu o céu. Mas de qualquer forma o dragão é exorcizado, então tudo deu certo por aqui. E eu não lembro se anteriormente eu tinha mencionado sobre esse cara que é literalmente uma cópia do Raditz. E esse cara que é uma cópia do Piccolo, mas eles estavam lutando e o Piccolo decidiu que ia dar a atualização dele pro cara. E depois ele pediu outra, obviamente. Então é um cara atualizado contra outro. E no próximo capítulo, bom pessoal, por algum motivo o aplicativo onde eu tava lendo esse mangá simplesmente resolveu tirar o resto dos capítulos. E eu só achei uma versão aqui que tá em árabe. Teremos que fazer que nem os seres humanos antigos e interpretar imagens. Então durante a luta desses dois, simplesmente outro Piccolo aparece para ajudar. E a galera que tava no comando da missão aparentemente tá fazendo uma estratégia, eu acho. Aí aquela moça lá, que é literalmente a faixa, acaba aparecendo de novo para lutar contra o Frozen, que é salvo pelo Erito.
Finalmente ele fez alguma coisa de útil. E voltando lá pra base, os pais do Frozy voltam. E nem pra eles falarem inglês aqui. Eu acho que rolou uma espécie de fusão entre os dragões, ou ela deixou ele mais forte, mas mesmo assim a luta desses caras não foi muito entretível não. Pra compensar isso, aparece uma bruxinha que foi possuída pelo dragão. E ela tenta atacar os dois, usando a forma final do Android 13. Só que isso não adianta muito, pois elas se transformam em Super Saiyajin e logo ficam mais fortes. E eu não sei porquê, mas ver essas três mulheres brigando me trazem um sentimento estranho. Começou a ficar interessante. E como ela precisa acompanhar o Beat, logo a Note se transforma em Super Saiyajin 3 também. E o resultado todos nós sabemos qual é. Os malfeitores foram todos pro caramba. Eles foram pro caramba. E olha só quem aparece dessa vez, é o 4 estrelas. Só que aqui ele tá do mal de novo. E acabam acontecendo mais algumas coisinhas que sinceramente ninguém se importa. E indo pro que interessa, o 3 estrelas também tá de volta. E os personagens que a gente conhece começam a apanhar bastante. Até que de repente alguém chega e simplesmente mata o 3 estrelas. E é uma cena muito interessante, até que nos é revelado o que aconteceu. O responsável por matar o 3 estrelas é simplesmente o fucking Broly Super Saiyajin 4, que aparentemente estava sendo comandado por uma espécie de Cell. E conhecendo o Broly, aconteceu o que a gente sabe. O cara simplesmente bateu em todo mundo até não poder dar mais. E quando tava todo mundo pensando que não havia mais solução, ele finalmente voltou. E eu tenho certeza que ele falou coisas bem interessantes pro Beat, mas ele simplesmente abre uma porta no céu. Manipulação de realidade? Eu não faço ideia. E como esses dois estavam nessa realidade paralela, o cara que era o Cell tava indo atrás do dragão de uma estrela pra matar ele. E é bem legal ver ele simplesmente estraçalhando os dragões. Mas de qualquer forma, nós voltamos para o Beat, que agora vai lutar contra um Broly em Super Saiyajin lendário em Ozaru. No próximo capítulo não acontece muita coisa interessante. O máximo que eu posso dizer é que o Mr. Satan faz uma aparição legal e o dragão de 4 estrelas ajuda a galera. O Beat é salvo por mais um Kaioshin Neymar e o Broly simplesmente abre a realidade. Nisso o Beat começa a fazer uma Genkidama e do nada todos os personagens aparecem. Eu honestamente não entendi absolutamente nada, mas pelo menos esse painel ficou bem bonitinho. Já no próximo capítulo... O quê? Bom pessoal, o site simplesmente decidiu pegar capítulos especiais e colocar no lugar dos capítulos da obra. Então simplesmente cortou da metade pro final da história. Eu não tenho muito o que dizer, né? Ainda tá em árabe. Mas o que eu posso dizer é que a Note e o Beat finalmente viraram adultos e o Beat parece que virou o melhor do mundo. E essa Note, hein? Eu vou gostar demais. Enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você talvez possa estar passando por um momento muito difícil. Na verdade, talvez um dos piores da sua vida. Seja porque perdeu alguém ou porque tomou uma decisão idiota. Mas eu quero que você saiba que você não deve ficar remoendo e muito menos se culpar por isso. As pessoas podem falar palavras maldosas e até mesmo te abandonar nesses momentos difíceis. Mas eu quero que você saiba que você não pode desistir e que Jesus não vai te abandonar. E por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham se divertido com o vídeo e valeu, falou e fui!